Oi, pessoal, tudo bem? Olha, vamos, nesse vídeo 2 continuar aqueles conceitos que eu estava falando a respeito de umidade relativa do ar, né? Então, a gente está fazendo o cálculo da umidade relativa do ar, esse é o vídeo 2, né? O cálculo da umidade relativa do ar utilizando fórmulas, né? E no vídeo anterior, eu mostrei para vocês como que a gente faz o cálculo da pressão de vapor saturado, tá? Que é o ES, né, que eu mostrei para vocês. Tinha passado lá aquelas formas até aqui, né? Então, a gente fez o cálculo do ES utilizando a equação de Tetens. Para que a gente possa calcular a umidade relativa do ar, deixa eu voltar de novo. A gente precisa, então, calcular o EA e o ES. O EA é a pressão de vapor atual, nesse momento. E o ES é a máxima de pressão de vapor que o ar suporta antes de saturar, certo? Então, esse aqui é um dado e esse aqui é para uma situação qualquer. E esse é o máximo de pressão de vapor que o ar consegue suportar a uma determinada temperatura. Então, vamos ver a diferença das fórmulas, né? Vamos imaginar que a gente tem um psicrômetro, tá? Que é um equipamento onde eu coloco dois termômetros, até mostrei naquele vídeo para vocês. Um dos termômetros, nós temos o bulbo seco normal, né? Que é a pontinha do termômetro. E o outro termômetro, a gente embebe o bulbo com água. Então, eu tenho, por isso, um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido. E, obviamente, as temperaturas são diferentes, porque quando a gente tem o bulbo úmido, eu tenho uma temperatura inferior do bulbo seco, né? Porque quando molha, resfria. Então, vamos imaginar que a gente tem um psicrômetro aqui, ó, que é esse equipamento. A temperatura de bulbo seco é de 28,2 graus e de bulbo úmido 21,6 graus. E a pressão atmosférica do local que a gente está trabalhando não é de 1 atm ou 100 mil pascal, né? 100 mil pascal. É um lugar um pouco mais alto, onde é 94 mil pascal ou 0,94 vezes 10 a quinta, tá? Então, é esse valor, é um pouquinho mais alto do que a nível do mar. E a ventilação desse psicrômetro não é forçada, é sem ventilação forçada, ou seja, não tem sopro para dentro do equipamento, tá? Então, para um psicrômetro sem ventilação forçada, a gente utiliza um A, que é uma constante que a gente vai ver depois na fórmula, né? De atuação do EA, para o cálculo do EA, onde nós vamos utilizar esse valor aqui, que é uma constante. Qualquer livro de refrigeração, a gente vai ver esse valor. Como que eu calculo o EA, né, que é o numerador do cálculo da umidade relativa, utilizando a fórmula? Então, a fórmula é essa aqui, ó. EA é igual a ES, que é a pressão de vapor saturado, porém do bulbo úmido, por isso que tá ESU. Aqui, ó, a pressão de vapor considerando o bulbo úmido, tá? Isso aqui. Menos o A. Esse A é aquela constante que eu havia mostrado para vocês, o psicrômetro sem ventilação forçada, vezes a diferença das temperaturas do bulbo seco e bulbo úmido, tá? E como que eu calculo mesmo a pressão de vapor saturada, que é o ES, mesmo sendo para o bulbo úmido, é aquela fórmula de Tetens. 6,1078 vezes 10 elevado a 7,5 vezes T, dividido por 267,3 mais T. Equaçãozinha de Tetens. Como eu estou calculando pressão de vapor saturado, eu vou utilizar a temperatura do bulbo úmido aqui no T, que é de 21,6, beleza? Então, jogo aqui, ó, 21,6, tanto aqui no numerador quanto no denominador do expoente. Daí, eu vou chegar a esse valor aqui, ó, que a pressão de vapor saturado, referente ao bulbo úmido, é de 25,82 HPa, que dá 2.582 pascal, tá bem? Então, na fórmula de Tetens, eu joguei temperatura de bulbo úmido. Então, já temos o ESU e a gente volta aqui na equação para calcular o EA. Então, ó, o EA aqui, ESU, que a gente já calculou, 2.582, menos o A, que é aquela constante de 8 vezes 10 a menos 4. Já coloquei aqui em número decimal, né? 8 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que isso, até colocar aqui, ó.
8 vezes 10 a menos 4, que é o A, vezes a pressão do local, que tem que ser em Pascal, tá aqui, ó, 0,94 vezes 10 a quinta, vezes a diferença, né, da temperatura do bulbo seco e bulbo úmido. Quando a gente faz essa conta, o EA vai dar 2086 Pascal, ok? Até coloquei uma observação, que aquele A da fórmula aqui, que é uma constante, ele tem esse valor constante para ventilação com e sem, para psicrômetros com e sem ventilação forçada. E esses valores são tabelados. A gente usou para esse exercício 8 vezes 10 a menos 4. Ok, gente? Calculamos, então, o EA. Muito bom. O que a gente precisa, então? Agora, porque eu sei que a umidade relativa é EA sobre ES. Vamos calcular o ES, que é a pressão de vapor saturada, é a máxima pressão de saturação que o ar aguenta, tá? Para essa temperatura. Então, 6,1078 vezes 10, 7,5 vezes T, 237,5 mais T. E como é pressão de vapor saturado, o ES é sempre a temperatura do bulbo seco, que no caso desse exercício é de 28,2 graus, tá? Então, onde tem T, eu substituo por 28,2. Faço a conta pela equação de Tetens, eu vou chegar que a pressão de vapor saturado, que é o máximo que o ar consegue suportar de saturação para essa temperatura de 28,2, é de 3.826 Pascal, tá? Pressão de vapor, então, máxima aí saturada. Quando eu faço o cálculo da umidade relativa, o EA a gente já havia calculado, 2.086, dividido pelo ES, 3.826. Como, obviamente, a umidade relativa é dada em porcentagem, eu faço esse cálculo, vai dar 0,545 vezes 100, 54,5%. Está dentro de um limite legal de conforto, né, térmico, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda uma umidade relativa do ar entre 40% e 70%. Se eu quiser calcular o déficit de vapor, só uma informação extra, né? Deixa eu arrumar aqui. Ele descreve qual é a capacidade de absorção de água pelo ar. Então, se eu ia dar de pressão também, tá? Mas se eu diminuir, se eu fizer a subtração da pressão de vapor saturado menos a pressão de vapor atual, eu vou ter um déficit de pressão aí de 1.740 Pascal, que nós chamamos isso de déficit de vapor, ok? Então, é isso, gente. Nesse vídeo eu tô mostrando para vocês como que a gente faz o cálculo, né, de umidade relativa. E para isso, nós utilizamos essas fórmulas de ES, ESU, EA e o cálculo da umidade relativa. No próximo vídeo que eu vou postar para vocês, a gente vai continuar esses cálculos, mas aí a gente vai ter cálculo de densidade absoluta, cálculo de temperatura de orvalho, entre outros aí, tá? Fiquem ligados e não deixem de assistir as aulas. Um grande abraço a todos.